Estamos de volta à nossa jornada do bem-estar, cultivar o bem e pertencer. Estamos no segundo dia, temos aí uma trilha, uma caminhada, segundo dia da jornada, iniciamos ontem, como vocês bem sabem. O link está disponível, quem não pôde acompanhar o primeiro dia, fique tranquilo, é só entrar lá no nosso canal do YouTube, o pessoal que está lá com a gente, Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento, coloca lá, Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento, carinhosamente conhecida como PRIP, a nossa pró-reitoria mais jovem aqui, né? A gente estava aguardando para poder fechar muito bem as nossas pró-reitorias e poder atender da melhor forma possível o nosso público, a sociedade que nos financia, a sociedade, né? A sociedade que realmente aposta na ciência, aposta no conhecimento, que tem um desejo grande de estar aqui com a gente, e é uma boa forma, né, das pessoas que estão aí online, dos próprios funcionários que estão aqui. Essas palestras são feitas de servidor para servidores, em especial os servidores da reitoria, e foi a partir de um edital elaborado pela PRIP, e inclusive a primeira jornada. A segunda jornada já vai estar aí disponível para o pessoal que quiser participar, a partir de outubro. Já mês que vem já vai estar disponível para quem quiser também realizar aí o seu evento, o seu bem-estar na sua unidade, enfim. Criatividade em alta, para a gente implementar e sentir quais são as nossas necessidades por aqui. Tá? A gente que é servidor conhece um pouco das necessidades que são muito semelhantes entre nós. Então, pensando nisso, a PRIP, com seu acolhimento, com a questão de pertencimento, inclusão, está dando essa nossa oportunidade, tá? De servidor para servidor. Dito isto, a gente falou em criatividade, falamos na nossa palestra surpresa para tanta gente, inclusive para a gente, inclusive para o palestrante. Os frutos já deram. Ontem a gente teve palestra com o Irineu, foi o primeiro a se apresentar, Irineu Toledo, comunicador. Esse rapaz aqui que está do meu lado, eu conheço o Irineu há muito tempo, acompanho o programa Feliz Dia Novo, da Rádio Positivice, vale vocês acompanharem. Coloca lá, Irineu Toledo, Feliz Dia Novo, assim como a Vanessa, que está ali do meu lado, a minha esposa, que está acompanhando a gente também por aqui, dando todo o suporte, né? A corrente do bem. Todos os dias, 6 da manhã, está lá Irineu Toledo. Bom dia, aquela história. É um bom contador de causa. Quem não viu o Irineu, acompanhe lá no primeiro dia. Vale muito a pena, você sai assim, revigorado. Então, a partir do conhecimento do Irineu, houve essa conexão com o Márcio e, graças ao bom Deus, graças às boas energias, o Márcio está com a gente. O título é Origami e Economia do Presente. O Márcio Okabe, ele encontrou seu Ikigai no origami e se tornou uma das referências neste tema. Desde então, ele tem dedicado sua vida a explorar e compartilhar a arte de dobrar papel, não apenas como uma forma de expressão artística, mas como uma ferramenta poderosa para ensinar paciência, precisão e a beleza da transformação. O Márcio utiliza o origami em suas palestras sobre Ikigai, inspirando pessoas a encontrarem seu propósito de vida através de atividades que trazem alegria e significado. Sua abordagem criativa e empática tem ajudado muitos a perceberem que, assim como no origami, pequenas mudanças e ajustes podem levar a grandes transformações, tanto na arte quanto na vida. Então, senhoras e senhores, meus amigos, colegas dos piano, pessoal que está nos vendo aí, direto do nosso canal do YouTube, da PRIP, conosco, Márcio Okabe. Uma salva de palmas. Obrigado. Qual que é o meu microfone? Você quer usar isso? Está aqui. Alô, boa tarde, pessoal. Bom, muito bom, muito bom. Eu fui convidado com uma antecedência muito grande, assim, sabe? Me mandaram uma mensagem de manhã no WhatsApp e falou assim, você precisa responder a mensagem. Aonde, né? Porque Instagram, Facebook, LinkedIn. Eu falei, tá bom, é uma reunião 3 horas? Não, é a palestra. Eu falei, então tá bom, né? Vamos que vamos. Já contando um pouquinho da minha história, eu venho de um lugar que o pessoal não nasce, estreia. Muito bem. Você é baiana também ou não?
É porque você sabe que lá o pessoal não nasce, né? Estreia, né? Na Bahia. Então. Então vamos lá. Falaram que tem até meia-noite para falar, não é isso? Se deixar aqui com um auditório desse, gente, eu fico falando. E o YouTube não acaba, né? Então vou falando. Mas vai ser bacana. Eu tenho um horário, porque meu filho mais novo fez 15 anos hoje. Então depois eu tenho um horário. Senão a gente ficava batendo papo aqui até um bom tempo. Bom, o tema de hoje é economia do presente e origami. Vocês vão ver que a economia do presente, a economia da dádiva. Quem já ouviu falar desses termos? Economia da dádiva, economia do presente. Alguém já tinha ouvido falar? Gift economy? Então vocês vão ter uma bela surpresa, porque é uma coisa que não é nova, né? Não inventaram semana passada, e vai ser bem interessante. E quando o Mário me convidou, e quando eu vi o post do Irineu, o nosso propósito do Origami Clube é levar felicidade e bem-estar para o mundo. Então tem um radar assim ligado, né? Quando eu vi bem-estar, eu falei, não, peraí, né? Então já mandei mensagem para o Mário, até pensando assim, no ano que vem, né? Mas quando a gente tem uma intenção muito forte, as coisas acontecem às vezes um pouquinho mais rápido. E contando um pouquinho aqui da história do origami, o origami é uma arte milenar japonesa. Eu sempre falo que pelo menos isso a gente inventou, né? Porque os chineses inventaram quase tudo para aquele lado de lá, né? Mas o origami é uma arte milenar japonesa que tem como significado oru, dobrar, kami, papel. Então, origami é dobrar papel. Márcio, e se tiver um cortezinho tal, eu já vi umas coisas que cortam. Aí não é origami, aí é kirigami. E conta a lenda que o tsuru é o pássaro mais famoso, todo mundo já deve ter visto. Alguém sabe dobrar o tsuru? Alguém sabe dobrar? Então a gente marca, né, depois né, a gente combina aí, viu, gente? Viu, Mário? Depois combina umas oficinas de origami aqui. Aí a gente vem ensinar, porque essa aqui não dá para... Olha, a gente vai aprendendo o que ressignifica, né? Porque eu falei, gente, o tsuru não é tão simples para ensinar assim para um monte de gente. Aí o CPQD, que é o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Campinas, comemorou 48 anos, e o pessoal chamou para fazer exatamente o tsuru. Aí eu falei assim, gente, 400 pessoas ensinando o tsuru não é a coisa mais emocionante do mundo. Mas foi divertido, foi bem divertido. E dizem que se você dobrar 1000 tsurus, você tem seus desejos atendidos. E tem uma história que a Sadako Sasaki é uma menina de 12 anos na época, que ela pegou a doença da bomba atômica, ou seja, a leucemia, por conta da radioatividade de Hiroshima. Ela tentou dobrar os 1000 tsurus, não conseguiu. Mas aí os familiares e amigos dela terminaram de dobrar, e ela ganhou um monumento lá no Japão, que é a minha meta, né? Bom, se eu conseguir a palestra aqui, já pensando assim, para o ano que vem, então já vou mentalizar que eu vou conseguir um patrocínio para ir para o Japão esse ano, né? E ela ganhou um monumento, que não é um monumento pequeno, em uma praça. E essa praça, em homenagem a ela, olha que interessante, ela fica atravessando o rio daquele outro monumento que em memória às vítimas da bomba atômica. É bem interessante, né? Super pertinho ali. Então, força na mentalização dos patrocinadores. Olha, tem muito origami. Os origamis que a gente pode fazer hoje são bem diferentes. Aqui tem uma onda de origami geek, né? Esse aqui faz o maior sucesso, gente. Aqui eu não trouxe a bateria aqui, mas ele acende também. E tem alguns origamis que fazem umas coisas bem diferentes, como esse aqui. Isso aqui eu chamo de toros de origami. Isso aqui é muito, muito legal. Aí aqui ele abriu, porque ele é feito de um retângulo, né? E teve uma menina que uma vez estava brincando com esse origami, e ela falou eu adoro criança porque eles resumem o que os adultos ficam explicando, né? Ela falou, gente, isso aqui é fissurante. Eu falei, fissurante? Eu falei, nossa, você resumiu, falou em uma palavra que eu gostaria de resumir. Aí tem algumas coisas que eu gosto de fazer. Esse avião, por exemplo, eu recebi umas 30 vezes, não sei porque o pessoal vê uns vídeos de origami e me mandam, sabe? Aí esse aqui eu fiz essa semana, é o meu brinquedinho novo. Vamos dar uma olhada se ele vai funcionar. Lá fora funcionou, né? Calma, funcionou. Falhou só Aí, esse aqui é legal. Mas tem um outro que eu fiz agora. Esse aqui eu nem testei, tá? Mas esse aqui ele voa um pouquinho diferente também. Aê, palmas, né, gente? O que é bacana?
fica uma pergunta, né? Quando foi a última vez que você aprendeu algo novo, que você brincou e sorriu como criança? Fica uma reflexão para todo mundo que está ouvindo, né, Mário? Porque às vezes a gente leva a vida muito a sério. E a gente precisa começar a lembrar, por exemplo, um dos origamis que eu mais gosto de fazer, eu garanto que tem muita gente que é fã aqui. Acreditem, dá para fazer o Mestre Yoda e o Darth Vader de origami. Na verdade, se você pesquisar Star Wars origami, você vai ver que dá para fazer a Millennium Falcon, dá para fazer quase todos os personagens do Star Wars. Quem é fã de Star Wars aqui? Pouca gente. Ah, gente, só fica quem é fã de Star Wars. Tchau, gente. Então, o origami ele vai para uns outros patamares diferentes. Mas antes de continuar a palestra, eu vou falar um pouquinho sobre mim. Eu nasci em Salvador em 68, assisti o Queen ao vivo no Rock in Rio 1, e eu morei no Iraque 2 anos. Então, só isso aí já baiano já era estranho, agora ficou mais estranho ainda, né? E eu estudei Escola Técnica Federal da Bahia, e agora eu vou mostrar um slide assim. Fala slide, gente, mas isso aqui não é slide, né? Isso aqui é o Prezi, para quem não sabe. É que a gente está acostumado ao PowerPoint. Olha só, eu vou mudar um pouco minha palestra aqui, porque eu estou na USP, né? Então, a Unicamp é uma das 2 melhores universidades do Brasil. A Unicamp e a USP. Eu dei uma adaptada aqui, porque eu estou na USP, tá? Mas eu fiz em elétrica em 88, e como vocês puderam notar, eu não segui a carreira de engenheiro, como muitos engenheiros não seguem. E eu me apresentava como origamista por paixão, educador maker por missão e palestrante por vocação. E por que educador maker? Porque eu sou um maker, eu gosto de fazer coisas, né? Aprendi com quem? Com minha mãe. Minha mãe me ensinava a fazer crochê, tricô, e tudo que ela me ensinava eu fazia. E aí eu me apresentava dessa forma, até que eu descobri uma palavrinha chamada Ikigai, que a Renata falou também, né, do Ikigai. E aí eu falei, gente, Ikigai, acho que eu já estou vivendo isso. Só que faltava uma palavrinha que é profissão. Então, Ikigai, para quem não sabe, é a razão de viver segundo os japoneses. Só que o Ocidente, né, adora criar umas mandalas, adora criar uns conceitos, e criou essa mandala, que é muito legal, né? Vamos ser francos, que é o que você ama fazer, o que você é bom é sua paixão. No meu caso, origami. Então, fica uma reflexão para vocês pensarem, né? O que vocês são bons de fazer mesmo, que as pessoas te elogiam. O que você ama fazer, o mundo precisa, é sua missão. Um jeito fácil de você identificar qual é a sua missão é aquilo que te deixa, como diria na Bahia, retado. Eu, por exemplo, quando eu vejo as escolas, como elas ainda são, passando conteúdo, gente, isso me dá uma revolta. Então, a minha missão é fazer com que seja mais divertido a gente aprender. E o que o mundo precisa e você paga para fazer é a sua profissão. Até 2015, eu já fazia palestra desde 2009. Eu nunca tinha feito palestra paga. Por quê? Porque eu nunca tinha me ligado que poderia ser um palestrante profissional. E aí eu descobri que eu tinha vocação para palestrante. O Ikigai, quando você junta tudo isso. E tem um probleminha, né? Porque eu estudei, passei na Unicamp, não tomei pau em nenhuma matéria, todo mundo acha assim, nossa, você era inteligente, né? Eu falei, até que eu sou inteligente. Só que eu escolhi os professores, né? Eu tinha um trabalho de fugir dos professores mais complicados, e aí eu ia para os professores que eram mais fáceis. Então tem uma estratégia. E quando você junta tudo isso, você tem seu Ikigai. Só que eu não gosto muito de mandalas, porque na verdade as pessoas começam a criar uma coisa muito cheia de propósito, e na verdade o Ikigai é assim, se aquela avó cuida do netinho, aquilo é Ikigai. Então eu gosto muito de trazer uma definição própria, que é Ikigai é fazer com cuidado e gentileza aquilo que deve ser feito. Como por exemplo essa palestra, o Mário me convidou, e eu falei, vamos lá, né? Estou cumprindo a missão. E eu gosto muito de pensar dessa forma, porque se alguém fosse fazer a mandala da alegria do baiano, acho que ia ficar estranho, né? Eu ia ficar olhando e falar assim, gente, eu não consigo entender isso aqui. E em 2017, eu estava num momento bem de mudança de ciclo, eu estava fazendo 49 anos em 2017. E aí, eu li na antroposofia que falava assim, você está entrando no setênio que você vai cumprir sua missão de vida. Aí eu falei assim, caramba, eu estou cansado do marketing digital, eu não consigo fazer palestra com a frequência que eu queria,
Sabe quando você está no final de ciclo? Todo mundo já sentiu isso, né? Aí eu falei assim, tô atrasado pra caramba, né? E aí eu lembrei de uma frase do Deepak Chopra, que é uma frase que está no livro As 7 Leis Espirituais do Sucesso. Que ele falava para os filhos dele, descubra o que faria de graça o resto da vida e depois dê um jeito de ganhar dinheiro com isso. Aí eu lembrei do origami. E aí eu fiz um mega plano de negócios, mentira, né? Não fiz nada. Comecei a fazer origami a cada 15 dias em algum lugar, sem plano de negócios nenhum. E aí, um setênio depois, estou aqui na USP fazendo palestras sobre origami e economia do presente. Há umas 2 semanas eu estava lá em Campinas fazendo a celebração dos 48 anos do CPQD. E foi muito engraçado, porque quando eu perguntei quantos de vocês fizeram Unicamp, tipo, mais de 100 pessoas levantaram a mão. E aí a vida realmente dá umas voltas diferentes, né? Porque eu fui lá celebrar uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil, fazendo origami, sendo que eu falei assim, gente, eu fiz Unicamp e alguém poderia dizer, né? Nossa, você jogou fora a sua faculdade. Eu falei, nada disso. Amo a Unicamp, adorei ter estudado lá. E se não fosse isso, eu não teria voltado para fazer aquele momento. Então, como a vida vai dando voltas, eu fui parar num programa de televisão chamado Batalha Makers Brasil. Me ligaram, a Academia Filmes ligou e falou assim, você soube que está tendo uma seleção de makers? Eu falei, hã? Não. Então, vai ter um programa de TV e o Marcelo Tais é o apresentador e vai ser na Discovery. Eu falei, pô, muito bacana. Você não quer mandar um vídeo para a gente? Isso é quase como uma empresa ligar para o candidato e falar, por favor, mande o currículo, porque você já está contratado. Só que se você não mandar o currículo, a gente não tem como te contratar. E fui parar nesse programa, e olha que curioso, eu fiz uma cadeira de madeira de origami no programa. E a primeira prova era fazer uma cadeira. E aí vocês repararam que as cadeiras são todas meio parecidas ali? Estão vendo? Exceto a do meu amigo Deriel ali, ó, que é de tonel, ele gosta de aço e eu gosto de papel. E o Marcelo Tais falou, faça uma cadeira com a sua cara, com a sua personalidade. Bom, Deriel fez de tonel, eu fiz uma cadeira de origami. Você quer coisa melhor que essa personalidade dos dois? E aí a gente, adivinha o que aconteceu? Fomos desclassificados. Super legal, né? Apareceu uma regra que era assim, precisava ter um pedaço da cadeira modelo. Gente, a cadeira modelo, vamos ser franco, olha a cadeira modelo como é linda de morrer, para não dizer o contrário, né? Uma cadeira comum, né? Aí eu falei assim, gente, o meu amigo tem uma cadeira que é um tonel, como é que vai botar uma madeira numa cadeira que é feita de tonel? Mas aí eu aprendi uma lição, porque na prova em grupo, alguém viu esse programa? Soube desse programa? Não. Depois vocês vão num site bem legal chamado Google. Vocês digitam lá, Batalha Makers Brasil. Aí vocês vão ver o programa. Se botar a prova da cadeira, vocês vão conseguir ver o primeiro episódio. Aí o que aconteceu foi que na segunda prova em grupo eu fui eliminado. É o sonho, né, de todo mundo, você entrar no reality show e ser o primeiro eliminado, né? Vamos ser sinceros, você fala assim, meu sonho é ser o primeiro eliminado do programa. Só que o que aconteceu? Nas conversas eu falei, gente, e eu pensei assim, falei, como será que eu vou lidar com o fato de ser o primeiro eliminado? E eu lidei muito bem com isso, sabe por quê? Por 2 motivos. Um, porque eu tinha cumprido minha missão. Eu falei, eu vim, fiz a cadeira. E não importa se foi eliminado ou não, eu fiz a cadeira e está lá, todo mundo está vendo. E o segundo motivo é que eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui, e quem está online também reflete. Quem de vocês já se arrependeu de não ter feito algo na vida, de ter perdido uma oportunidade? Levanta 1, 2, o pé, a mão. Ah, eu vou chamar aquela menina para dançar, né? Ah, não, vou esperar mais uma música só, porque eu estou com vergonha. Mano, vai o cara lá, o Mário lá, vai e chama para dançar e fala, Mário, furou minha fila. A gente sabe o que acontece. Vocês estão numa instituição muito maravilhosa, que é a USP, mas a gente tem uma vida aí fora, né? Que tem a vida fora. Quantas coisas a gente pode fazer, e às vezes você fica, nossa, eu tenho essa oportunidade de ir lá,
fazer uma ação, não, mas eu ainda tenho que me preparar e fazer mais curso, né? Não precisa levantar a mão quem faz um monte de curso e não executa, tá? Só fica a reflexão. E aí, o que acontece? Eu ganhei um presente, porque na verdade, tudo que acontece na vida, ou você nunca perde, você sempre ganha uma história. Se eu tivesse sido eliminado na segunda prova, eu não tinha uma boa história para contar, porque na verdade a questão é essa. As oportunidades passam e a gente precisa aproveitar. E falando de economia do presente, o primeiro vídeo que eu assisti sobre Gift Economy é um vídeo do TED Edu. Para quem não sabe, o TED Edu, dá uma pesquisada, é uma vertente do TED Talks que fala só sobre coisas de educação. Deixa eu beber uma aguinha aqui. E aí o primeiro vídeo, achei interessante. Porque no final do vídeo, a imagem que apareceu foi uma menina dando origami de presente. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é economia do presente e economia da dádiva agora. Mas antes a gente precisa entender o que não é e qual paradigma a gente vive hoje, nesse mundo capitalista. Gente, eu sou apartidário, tá? Então antes que alguém fale assim, não, né? Aliás, o ser humano é ótimo para fazer um pré-julgamento, né? Você fala uma coisa, a pessoa já pensa. A gente vive um mundo onde a base é a competição. Não tem para todo mundo, tem medo que falte, competimos para estocar, retiramos circulação, aumenta o custo e excluímos pessoas. Basta pensar, vestibular, né? Vamos competir para o vestibular. Gente, tem muito trabalho para todo mundo. Pode ser que falte emprego, pode ser que falte vagas em alguns cursos, mas trabalho não falta. E o modelo da abundância tem para todo mundo, acreditamos que vai ter, colaboramos para criar, aumentamos o fluxo e diminuímos os custos, somos mais inclusivos. Então a gente percebe que a gente está numa transição de eras, para quem acredita, né, ou não, você tem uma transição da era de peixes para a era de aquários. Então você tem uma mudança de competição, uma coisa muito energia masculina, para uma tendência de energia feminina. Aliás, olha quantas mulheres aqui, né? Nós homens somos minorias aqui, né? Mas o que é que eu percebo? Que o homem trouxe o mundo até hoje como está, e tem seu mérito, mas está na hora das mulheres darem uma sumida aí no comando, porque vocês são mais gentis. E não quer dizer que os homens não precisem estar presentes. Na verdade, eu acredito que a gente precisa só desenvolver mais a energia feminina. Então, esse é o paradigma da abundância, que a gente precisa escolher acreditar. Vocês acreditam que o que você acredita é o que acontece? Porque se você não acredita, não acredita. Se você acredita, acredita. Aquilo que você coloca energia vai acontecer. E você tem uma base para a economia do presente funcionar direitinho. Será que travou? Aí vamos dizer que é da Bahia, né, o negócio. Agora ficou parecendo da Bahia. Olha só, primeiro é a reciprocidade. Essa imagem de presente de Natal é uma reciprocidade que não é muito legal, né? Porque traz essa coisa do consumo. Eu gosto de pensar reciprocidade como o Ken Yamazato. Esse senhor, ele é o mestre das pipas. Esse senhor maravilhoso. Esse cara aí bate... Ele já botou assim mais de 500 pipas voando ao mesmo tempo, bateu recordes. E a gente ficou amigo. Porque pensa bem, um cara ama origami, outro ama pipa, as pessoas que compartilham de paixões geralmente se conectam. E aqui, no Festival do Japão Salvador, ele me deu esse presente, que é uma hélice, que gira. Aí ele falou assim, ele me dá uma aula, né? Take tombo. Take é bambu, tombo é libélula, que é aquela hélice que você gira assim, ela voa, né? Ele me deu uma aula explicando que o helicóptero, os drones, tudo isso foram inspirados nesse presente. Eu dei um aviãozinho de papel e a gente trocou talentos. Então eu digo, depois vocês procuram quem é Yamazato, Márcio Okabe, tem uma entrevista que eu fiz com ele durante a pandemia. Então, fica já a primeira dica, todos temos nossos talentos, e aí você pensa assim, poxa, se você gosta de cozinhar, pega final de semana e vai lá no vizinho e dá, e troca, né?
Quando eu era criança, tinha uma vizinha que dava sarapatel pra gente, né? Para quem não sabe, sarapatel é uma comida típica baiana, super, né? Feita com carne nobre, né? Miúdo de porco. Mas é maravilhosa. Sabe aquela coisa do vizinho e vocês aqui mesmo nesse prédio, eu desafio vocês a vocês experimentarem isso. Vem para cá trabalhar e fala assim, olha, eu adoro fazer brigadeiro, e vocês trocam talentos. O segundo que eu vejo é a criação de comunidades, criação de tribos. Desde a antiguidade as pessoas precisam pertencer a tribos. E eu tenho um carinho especial por essa aqui, que chama Oca da Tribo Xamã. Fica lá em Nazaré Paulista, fica a 2 horas de São Paulo. E curiosamente, eu falei que eu sou baiano? Falei, né? Pergunta se eu fui para um centro de Umbanda ou Candomblé até os 19 anos, quando eu mudei para Campinas. Nunca fui. Porque eu tinha um pré-conceito. Aliás, né? Preconceito não é algo ruim. É ruim quando... Eu não vou citar o nome da situação, porque não merece. Tem gente que fala das mulheres CEO, né? Dor de cotovelo, né? Mas, enfim, eu acho que preconceito é algo que existe, não é nem bom nem ruim. E aí eu fui parar um centro xamânico que tem uma consagração de Umbanda com Santo Daime. E dentro do Santo Daime tem a ayahuasca, que é uma medicina da floresta. Aí eu virei o sincretismo religioso. Quem quiser um sincretismo religioso, sou eu mesmo. Mas tem sido maravilhoso e a gente aprende a valorizar principalmente a questão da nossa... Apesar de ser neto de japonês, a gente está no Brasil. Eu sou brasileiro, então eu sinto que a gente tem toda que valorizar esses povos originários. E aí virou uma tribo, uma família. Então, tribos e fraternidade, como Jesus já explicou, né? Toda vez... Gente, eu era daqueles que saía de uma mesa, se eu não tivesse certo, eu não saía contente. Esse Márcio que está aqui hoje, há 10 anos atrás, você ia falar, não, isso daí é um clone, né? Isso daí não é, porque eu não podia sair sem querer estar certo. E vocês conhecem gente assim, né? E Jesus já falou, não precisa estar certo, é praticar amor, gratidão e perdão. É facinho, né, praticar perdão, né? Sabe o que é interessante? Que é simples, mas nem tudo que é simples é fácil. Mas pode ser fácil quando você resolve, quando você decide que seja. Então, reciprocidade, tribo, opa, deu um branco agora. Acabei de falar e já... Fraternidade e gentileza. Aqui, o profeta gentileza, para quem não conhece, o José Daltrino, é uma pessoa que morou no Rio, já é falecido, e tem uma música maravilhosa da Marisa Monte, que chama Gentileza. Gente, alguém não conhece a música Gentileza? Eu não coloquei, né, o som. Não, tem som. Essa música, por que ela criou essa música? Porque um dia ela saiu da gravação, e ela ia mostrar os muros que tem as palavras de gentileza. Gentileza gerar gentileza veio do José Daltrino. Aí, para surpresa dela, estava pintado de cinza. Aí ela criou a música. Então, gentileza... A gente tem o hábito de, às vezes, ver umas pessoas assim e falar, esse cara é louco, né? Devia trabalhar. Mas, gente, se a gente não tiver uns loucos como esse, a vida fica muito mais complicada, né? E eu lembro você lembra da história da cigarra e das formigas? Uma vez eu assisti um que ressignificava aquela história, a cigarra é quem trazia alegria para o formigueiro. Porque a gente já não precisa trabalhar tanto, né? Com tanta inteligência artificial, talvez a gente precise trabalhar de 9 às 18, que a gente possa fazer algumas coisas mais divertidas. E essas são as bases. Agora, uma curiosidade é que a economia da dádiva, ela não é nova. Esse autor, Marcel Mauss, ele fazia, já em 1925, ele fazia um estudo das sociedades arcaicas. E algumas tribos, por exemplo, da Polinésia, elas viajavam para as outras ilhas
e elas faziam trocas, levavam presentes, colares, brincos, tudo mais. Então, era uma economia da dádiva. Você fazia isso para um bom relacionamento. Agora, lógico, se você vai lá levar pouco brinco e pouco colar, pouco presente, o que é que o outro vai achar? Vai falar, caramba, né? Está precisando de uma ajudinha lá, né, coitado? E alguém gosta de se sentir o coitado? Não, né? Então, na verdade, acabava criando uma forma de trocas. Então, tem uma origem bem histórica nessa questão de você circular sem você precisar ir lá e roubar, né? Porque se você pensar bem, eu não vou lá na outra ilha, daqui a pouco o outro vem e me assalta. Então, é melhor eu ir lá, faça um bom relacionamento. E hoje a gente pode aplicar isso de formas diferentes. Tem a Marina Petilivanes. Ela tem um projeto muito legal chamado Educação para Gentileza e Generosidade. Ela tem um livro chamado Economia das Dádivas. Então, depois vocês dão uma olhadinha, porque é bem interessante pensar que esse formato de trocas pode ser mais poderoso em tempos que a gente está pensando assim, nossa, mas né, eu coloquei um preço fixo. Quem inventou essa história de preço fixo, né? Principalmente para algumas coisas como troca de serviços. E a gente vai fazer origami. Vamos fazer aqui porque ninguém escapa. Todo mundo está com papel? Está todo mundo com papel aí? Quem não tiver com papel, tem ali atrás. Agora, quem é culpada de vocês estarem aqui hoje? Olha só, Dona Mineko Hirayokabe é minha mãe, está aqui firme e forte. Isso aqui foi no Festival do Japão agora, viu, gente? Em agosto de 2024. Agora, pensa na paciência da pessoa fazer um cisne com mais de 1000 dessas pecinhas. Sabe quando eu vou fazer um cisne desse, gente? Mas nunca. Porque cada um gosta de um tipo de origami. E ela está lá firme e forte, fazendo origami. Olha só, pessoal, tem uma palestra. Eu fui para Salvador e eu fiz algumas palestras no evento. Será que o pessoal gostou? Então, gente, toda vez que eu tive dúvidas, vocês acham que tive poucas ou muitas dúvidas se o origami era o caminho certo? Porque vocês imaginem, né? A família, aquela força, né? Não, origami, é isso aí. 5 anos de engenharia elétrica, para quê, né? Marketing digital. Aí, foi. Mas toda vez que eu faço com criança, eu tenho certeza que eu escolhi o caminho certo. Isso aqui foi uma das melhores aulas, aqui é na Oca da Tribo Xamã, depois que passou o processo, a gente fica feliz, né? Porque durante o processo nem sempre é tão feliz, né? Bem puxado. E aqui é a Cristal e a Débora. E esse origami que é o pássaro que bate asas, é o primeiro origami que eu aprendi, que eu lembro, quando eu tinha 6 anos de idade. Então essa é uma dica boa também. Quem gosta de cozinhar, quem quer experimentar dar aula de dança, sei lá. Aliás, fala alguns talentos que vocês têm aqui, só para eu ouvir. Quem gosta de cozinhar? Fala vocês, assim, o que vocês gostam de fazer? O que vocês amam fazer? Fala aí. Dançar. Cerâmica, muito bem. Cerâmica, muita gente gosta. O que mais? Fala aí outra, só para eu... Cozinhar, muito bem, ó. Tá vendo? Tem uma cozinheira para vender aí os brigadeiros. Gente, então qual é a dica? Quando a gente faz o que a gente gosta com criança, geralmente é uma coisa bem interessante, porque criança, ela sabe, ela sente, né? Se você está fazendo porque você ama. E agora a gente vai dobrar. E eu pulei um jeito diferente de dar essa aula, porque como eu sei que tem gente online, aí eu sei que se eu dobrasse aqui, não ia dar para o pessoal ver. Então, como eu tenho uma certa habilidade com o digital, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um vídeo. Tcharam! Vocês pegaram o papel, está todo mundo com papel? Gente, quem está online, aí não tem muito jeito, porque tem que correr, pegar um A4, dobrar corta um quadrado. Acho que todo mundo que está online aí já um dia cortou um quadrado, né? Dobra um papel A4 e corta um quadrado. Eu vou passar aqui o vídeo e a gente vai fazer porque é bem tranquilo. O Mário falou que tem 2 horas para a parte do origami, né? Não foi isso? 2 horas para o origami? Então,
é o seguinte. Esse coração eu usei lá no Festival do Japão Salvador. Geralmente, quando eu tenho tempo, né, quando eu sou chamado de manhã, aí eu faço um impresso bonitinho, aí ponho o logo Semana do Bem-Estar. Mas, tudo certo. Está todo mundo com um quadrado aí? Então, primeira coisa que vocês fazem é dobrar uma diagonal. Aí tudo tranquilo, né? Junta as pontas e dobra ali uma diagonal. É bom que vocês tenham os papéis coloridos dos dois lados, então não tem como errar o lado colorido, porque vai sair colorido. Aí depois você abre e faz outra diagonal, porque o objetivo é só achar o ponto central. Então vou fazer 2 diagonais e vou achar esse ponto central. Como vocês não têm nenhuma logomarca, não precisa se preocupar, vocês vão pegar qualquer ponta e dobrar até o centro. É que esse aí eu estou demorando porque eu estou mostrando que tem o tsuru ali. Mas aí vocês pegam qualquer pontinha, dobra até o centro. A vantagem de quem está online é que ele pode pausar o vídeo, né? Depois volta. Tem essas vantagens também, tem um controle, né? Aperta o pause. Espera aí, gente. Ali, ó. Na verdade, eu vou dizer um segredo. A gente fez essas 2 diagonais, mas você pode usar a melhor régua que o ser humano tem, que é o olhômetro. Então, na verdade, você só precisa dobrar e ver mais ou menos no olhômetro quem é o centro. Então, é tranquilo. Tudo bem? E aí, você vai pegar a pontinha de baixo e vai dobrar até encostar lá na partezinha de cima. Eu vou dar uma paradinha aqui, porque vocês não têm um coraçãozinho de referência. Agora aqui, você tem um lado maior e um lado menor, porque quando tem um coraçãozinho, ele é a colinha lá, né? Então, quando tem um coraçãozinho, eu sei que todo mundo tem um coração, eu sei que ele serve de colinha. Então, na verdade, você tem que imaginar, tem uma linha marcando a divisão, e vocês vão dobrar bem no meio da parte de baixo, porque você vai dobrar 2 vezes, vai dobrar como se fosse aquelas portas duplas, né? Você dobra uma para um lado, outra para o outro, e aí vai começar a tomar forma aqui o coração. Tranquilo. É bom que mesmo longe eu consigo ver aqui. E se alguém estiver muito fora, olha para o amiguinho do lado. Eu tenho uma regra que é assim. Se você olhou para o lado do amiguinho, olhou para o outro amiguinho e o seu está diferente, a chance de você estar fazendo errado é um pouco alta. Ó, ficou assim, não ficou? Agora, o que é que eu vou falar com vocês? Tá fácil, né? Até hoje ninguém... Gente, eu falo assim, se alguém não conseguir chegar nesse ponto aqui, a gente manda para o neurologista, porque aí preciso ter um problema mais grave. Mas o que eu quero trazer para vocês agora, a reflexão para a gente caminhar para fechar. Coração pontudo é algo positivo ou não muito legal? Geralmente não está muito legal a emoção, certo? Está meio triste, está meio magoado, está meio com raiva. Quem já teve raiva de alguém? Levanta a mão aqui. Né? Não precisa apontar não, tá? Outro dia, lá em Salvador, fiz isso assim, quem já teve raiva? Eu tenho raiva do meu primo. Aí apontou para o primo, não precisa apontar não, principalmente os casais ali, não precisa apontar não. O que acontece? Quando a gente tem raiva, a culpa sempre é do outro. Mas quem cuida das próprias emoções somos nós mesmos. E aí vocês têm 4 pontinhas que eu vou disparar aqui, e aí vocês vão dobrar, mas antes de dobrar, não dobrem ainda, eu vou deixar aqui só para vocês saberem o que vai fazer. Então a gente vai dobrar as 4 pontinhas, você vai virar, e aí vai dobrar só, não dobra ainda, tá? Eu só vou mostrar o vídeo para vocês já saberem o que é. Ó, pronto. Só que tem uma coisa, aqui que começa a verdadeira aula. Por quê? Quando a gente quer manifestar alguma coisa na nossa vida, a gente precisa saber pedir. Então não adianta vocês dobrarem ali a pontinha e falar assim, não quero ser ansioso, não quero ter raiva, não quero ser pobre. Por quê? Você vai morrer pobre, ansioso e com raiva de alguém. Porque se eu falar, não pense no elefante cor-de-rosa, vocês vão pensar no elefante cor-de-rosa.
Ah, Márcio, então já sei como eu vou fazer. Eu queria ser rico, eu queria ter saúde, eu queria ter um bom relacionamento. Gente, a espiritualidade, a mente superior, ela é tão inteligente que se você fala que o que você queria estar no futuro, o que é que ela te dá no presente? O oposto. Que já que você queria ter saúde, você não deve estar bem de saúde. Então, quando a gente quer manifestar alguma coisa de verdade, você precisa ter intenção. Como eu tive a intenção, né? Foi até mais forte do que eu imaginava, né? Eu falei, pô, vai ser pro ano que vem, né? Você tem que ter intenção. Então, você precisa colocar, eu sou. Essa pergunta que todos buscamos, quem sou eu? A resposta é simples, eu sou. I am, eu sou, watashi wa. É isso. Eu não preciso de nenhum complemento, porque a gente já é. Mas aí quando a gente quer manifestar o que a gente quer ser, outras virtudes, você escreve. Você fala, eu sou, no meu caso, gentil. Eu sou rico. Eu sou... E aí vocês vão dobrando agora, falando o que vocês são. Eu queria que vocês falassem em voz alta, só para eu ouvir um pouquinho também e repetir aqui. Eu sou saudável. Eu sou, você aqui da frente. Pode falar também, pode falar mais de uma. Abençoada. Eu sou abundante. Eu sou corajosa. Eu vou dar uma colinha aqui para vocês, ó. Opa, peraí. Eu vou dar uma colinha para vocês aqui, ó. Então, quando a gente quer manifestar, a gente precisa ter um alinhamento entre o que eu penso, o que eu sinto e o que eu faço. E muitas vezes, não precisa levantar a mão também, né? Quem de nós nunca teve um desalinhamento, né, entre o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, o que eu estou fazendo? Então a gente precisa manifestar no presente. Conseguiram fazer? Levanta aí o coraçãozinho. Tá tranquilo? E aí, tem uma sugestão também. Não, eu vou colocar aqui mais para frente já. Daqui a pouco eu falo de como a gente vai usar esse coração, tá bom? Mas assim, origami, ele conecta a gente à nossa criança interior. Tá tudo bem aí? Fizeram? Fizeram? Olha só. Essa foto, ela tem um significado muito especial para mim, sabe por quê? Foi uma foto em 2019, a primeira série de oficinas que eu fiz no Sesc Avenida Paulista. E quem vocês acham que estão nessa foto? O que é que vocês imaginam que essa família é? Mãe, filha, avó e bisavó. Isso aqui é um presente. Eu fazer uma oficina para 4 gerações, porque ele conecta as famílias. E lá em Salvador, eu tive, quando eu fizer um evento aqui, viu, Mário? Quando eu fizer um evento aqui, eu vou trazer esse banner. Esse banner aqui, eu recebi na espiritualidade. Era assim, eu sou em vários idiomas, as palavras, e as pessoas colocavam post-it. Em Salvador, o pessoal foi colocando post-it, e eu falei assim, gente, o que é que eu vou fazer com esse banner? Geralmente, o que as pessoas fazem com os post-its? Jogam fora, né? A gente criou 4 origamis modulares com os post-its. E aí eu descobri um jeito bacana. Toda vez que eu faço esse banner em evento, a gente reutiliza os origamis. Eu não sei porque eu estou passando ali, porque eu estou com um negócio aqui, né? Eu esqueci que eu estou com um passador. E aí, quando a gente vai caminhando com propósito, porque Deus não une pessoas, une propósitos. E quando você está alinhado, começa a acontecer coisas interessantes. Quem já foi no Museu da Imigração Japonesa? Aqui em São Paulo. Sabe onde fica, pelo menos? Onde fica? Fica ali no metrô São Joaquim. Então, não tem desculpa. Agora não tem desculpa. A gente conseguiu uma sala que simplesmente fica um andar abaixo do Museu da Imigração Japonesa.
Então, como vocês não foram no museu, vocês já vão no Museu da Imigração e já visitam o nosso espaço do origami, que fica um andar abaixo. E quando a gente fala de economia do presente, eu trago essas reflexões. Quando você começa a caminhar no caminho que você veio a cumprir nessa terra, você começa a ter algumas sincronicidades, porque as pessoas reconhecem isso. E elas te convidam para ocupar os espaços, como foi o caso aqui do Mário, né? Acompanhei o Irineu, mandei uma mensagem, falou, amigo do Irineu, vou chamar aqui para o espaço. E aí, como eu falei, a gente só precisa praticar um pouquinho dessas palavras para a gente poder ser mais feliz, para a gente poder seguir a vida com mais leveza. E aí, eu aprendi origami quando eu tinha 6 anos de idade, aprendi com minha mãe, Dona Mineko Hirai Okabe. E aí eu sempre peço para as pessoas, se vocês conhecerem algum amigo que é origamista, para entrar em contato e para ele poder conhecer, contar a história de como começou o origami também. Eu não poderia estar num lugar melhor para homenagear uma pessoa também. Os meus pais, eles estão bem lá, firmes lá em Salvador, mas tem uma curiosidade interessante. Pera aí, gente. Será que não atualizou aqui? Acho que eu vou ter que contar então. Eu tinha colocado aqui na telinha, mas o meu pai, ele fez geologia. Seu Nobu Okabe. Ele foi uma das primeiras turmas de geologia da USP. Então é incrível, né? Eu fiquei pensando, eu falei, gente, que coisa incrível, né? De repente eu estou na USP, elogiando, agradecendo minha mãe e também o meu pai, que ele fez geologia na USP, uma das primeiras turmas. E ele trabalhou na Petrobras. Se aposentou lá. Quantos anos você acha que ele trabalhou na Petrobras? 51 anos. A primeira empresa que ele entrou foi a Petrobras. Ele se aposentou com 51 anos de trabalho. Então tem um significado muito especial eu estar aqui na USP, que é tão especial quanto eu ter ido na Unicamp falar lá no CPQD. Então o que vocês podem fazer é o seguinte, vocês têm um coração na mão. Então depois vocês podem refletir o seguinte, em janeiro, fevereiro de 2021, meu pai pegou Covid, foi bem naquela pandemia, e aí ele se recuperou depois de 2 meses, foi um desafio, todos sabemos o que a gente enfrentou nessa pandemia. Mas aí a gente lembra que na vida as pessoas vão embora sem a gente agradecer. Então, depois daqui, vocês podem abrir esse coraçãozinho aí e escrever uma cartinha de gratidão. E aí depois vocês vão ler para essa pessoa, que eu tenho certeza que alguém está esperando essa cartinha de vocês. E aí vocês entregam para essa pessoa. E para encerrar, eu gosto de usar uma frase que acho que é um autor anônimo, porque eu já procurei e não achei, que é ser você mesmo em um mundo que está constantemente tentando fazer de você outra coisa, é sua maior conquista. E o origami conecta a nossa criança interior. As crianças, elas fazem, elas caem, elas erram, elas vêm para uma palestra que são convidadas tipo de manhã para vir à tarde e não tem medo de ter algum erro, cair, porque faz parte. Elas são mais autênticas e elas têm mais coragem de ser elas mesmas. É tudo isso que a gente precisa para a gente ser mais feliz na vida. Obrigado, viu, gente? Gratidão. Gostou da palestra surpresa? Obrigado, gente. Obrigado para quem está online e lembre-se de visitar lá, tá? Deixa eu ver. No meu site, Márcio Okabe, tem um WhatsApp. Entrou no site lá, clicou no ícone do WhatsApp, eu respondo. Tá bom? Então é isso aí. Obrigado. Muito obrigado. Eu quero agradecer mais uma vez ao Márcio Okabe. Isso é que é... Vocês sentiram o que é conexão? Sentiram o que é energia boa? Veja, eu fui descobrir... A gente se conheceu de madrugada. Quer dizer, na madrugada, de repente ele manda um post. Eu estava lá, 1h da manhã, pensando nessa palestra surpresa. Aí minha mulher, não, dorme. Amanhã é um dia. Não, tem alguém, me manda ao universo. E aí, de repente, pela manhã,
Ele ainda estava meio assim, e aí, você confirma ou não confirma? Falou do Irineu, fizemos uma ligação. Agora eu descubro que ele fez Escola Técnica Federal da Bahia, eu fiz Escola Técnica Federal de São Paulo, eu sou baiano de Itiúba, cidadezinha pequena, estava dizendo para ele que parece Roque Santeiro, uma igreja, uma praça, feira, casinhas pequenininhas do lado, acabou o limite da cidade, começa outra. E uma serra que dividia a gente. Diz que lá tem gente muito corajosa, só lá não entrou Lampião. E Lampião não entrou porque ele não conseguia sair depois. Então tem esse mito lá de Itiúba. O pessoal de Itiúba que estiver acompanhando a gente, um abraço, beijo da pessoa que tanto gosta dessa energia baiana e tudo mais. Mas eu sou muito grato a São Paulo, muito grato à nossa Universidade de São Paulo, são 22 anos aqui na Rádio USP. Então, vocês podem sempre me acompanhar em 93,7, 107,9 lá em Ribeirão Preto, jornal.usp.br, em qualquer canto do Brasil e do mundo. Das 2 às 4 e das 10 à meia-noite. E assim, pessoal, vamos encerrando a nossa jornada de hoje. Segundo dia, tem muito mais pela frente. Lembrando, deixando bem claro que a gente vai continuar a palestra na quinta e na sexta. E aí, Mário, o que você achou da palestra Economia do Presente e Origami? Achei incrível, fantástico. Quando a gente tem um presente nas mãos, a gente recebe. Eu sou o Mário Santi, locutor da Rádio USP. Estou só há 22 anos aqui na Universidade de São Paulo. A partir de um edital da PRIP, que é a nossa Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento, eu procurei bolar o que foi melhor, de servidor para servidor, essa jornada incrível de bem-estar. Chama Jornada do Bem-Estar e Pertencimento. Cultivar um bem e pertencer. Dentro desse círculo aí, dentro desse circuito ou dessa corrente do bem, eu conheci o Márcio Cabe. Como? Por meio de um grande amigo que é o Irineu Toledo. Então, assim, as conexões aconteceram hoje na nossa madrugada. E aí, a partir disso, eu convidei o Márcio. Convidei hoje, ele veio hoje, estava disponível. O Márcio é incrível. O Origami Clube aí, eu quero participar também. Coisa de criança eu já fazia um sapo sei fazer. Aprendi com meu amigo Nagayuki, na Escola Técnica Federal. Então, assim, isso traz uma leveza. Acabei de conversar com uma moça que estava aqui, que é da reitoria. Ela adorou, elogiou demais. E isso que, para mim, me dá um sabor diferente, que valeu super a pena. Então, pessoal, aproveitem. A palestra do Márcio é incrível. Vale a pena você contratar. E aí, Sayuri, o que você achou da palestra Economia do Presente e Origami? Eu adorei, gostei muito. É uma terapia. Isso é importante para todos nós que trabalhamos principalmente o meu, que é o departamento jurídico. A gente carrega o estresse do dia a dia, prazos, e fazer origami faz com que a gente se desprenda e tenha assim um momento que a gente se descontrai, consegue ficar feliz. E eu amei meu coraçãozinho, vou fazer uma cartinha e dar de presente. Isso é muito legal. Valeu. E aí, Vanessa, o que você achou da palestra Economia do Presente e Origami? Eu estou aqui na USP, eu vim participar dessa jornada de bem-estar e eu adorei. Foi realmente uma aula, conteúdo de altíssimo nível, e eu adorei fazer meu primeiro origami. Com esse coraçãozinho eu vou fazer uma cartinha e entregar para uma pessoa muito especial. Obrigada. Olha só, pessoal, como a vida é incrível. Eu vim hoje fazer uma palestra aqui no auditório da Pró-Reitoria da USP. De manhã, o Mário, que é da comunicação da USP, da Rádio USP, me ligou porque eu mandei uma mensagem para ele, porque eu vi a palestra do meu amigo Irineu Toledo sobre futurabilidade. Eu mandei uma mensagem para o Mário, falei, poxa, Mário, queria também ver como que eu faço para levar o origami para a Semana do Bem-Estar, que é a que está acontecendo aqui na USP. E olha só que bacana. Gente, isso aqui é um presente. Fazer palestra num auditório desse aqui, maravilhoso. Então fica a sugestão para você. Quando você quer manifestar o que você quer na sua vida, você precisa ter uma intenção muito forte, agir com propósito a partir do coração. É isso aí, pessoal. Valeu!